Ok, gente, estamos de volta. Vamos seguir aí resolvendo as questões de Estatuto da OAB. Estamos na prova de 2012.1. Vamos na tela com a última questão dessa prova. Vamos ver? Nos termos do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, quanto à aquisição de patrimônio pela ordem, revela-se correto afirmar que... Bom, pode já dar um colorido aí, gente. Olha na letra B de bola. B de bola. Vai ser, meus amigos e minhas amigas, o artigo 48 do Regulamento Geral. Artigo 48, mas eu acho que a gente poderia ter respondido essa questão até mesmo sem conhecer. É mais uma daquela questãozinha que envolve competências dos órgãos. Mas vamos parar para pensar um pouquinho? Joga na tela. Venham comigo. A questão fala, sabe de quê, gente? De mexer com o patrimônio da OAB. Vamos lá, letra A. A alienação dos bens é ato privativo do presidente. Você acha que o presidente da OAB vai ter poder para ele sozinho decidir vender o patrimônio, gente, da OAB? O presidente vai pegar e sozinho, eu decido, quero vender tal bem da OAB? Claro que não, pô. Claro que não. Segue na tela agora com a questão. Olha o que vem na letra C. A oneração de bens é um ato do presidente do Conselho Federal. Me traz aqui. É o mesmo raciocínio. Eu vou onerar os bens, eu vou gravar os bens. É o presidente sozinho, pô? Claro que não. Claro que não. Seria quase que ditatorial atribuir ao executivo apenas a definição sobre o aspecto patrimonial. A letra D vai incidir no mesmo aspecto. Vejam só, cadê a letra D? A disposição sobre os bens é atribuição do presidente da seccional. Também não. Agora olha o que está certinho, a B de bola. Cadê ela? A aquisição de bens depende de uma aprovação da diretoria da OAB. Me traz aqui. Gente, só dava para marcar essa, né? Todas as outras falavam que os aspectos patrimoniais seriam decisões unipessoais do presidente. Claro que não. Bacana? Bom, vamos seguir. Eu quero responder ainda com vocês mais uma prova da OAB, para que a gente possa aí ter enfrentado as 3 últimas provas, para ter um norte daquilo que nos aguarda, né? Vamos pegar então agora a prova de 2011.3, vamos com ela na tela. 2011.3. Mévio é advogado empregado de uma empresa de grande porte, atuando como um diretor jurídico e tendo vários colegas vinculados à sua direção. Instado por um dos diretores, ele escala um dos seus advogados para atuar em um processo judicial litigioso no interesse de uma das filhas do referido diretor. À luz das normas estatutárias, é correto afirmar que, gente, me traz aqui, ó. A questão envolve advogado empregado. Advogado empregado, artigos 18 e seguintes do Estatuto da OAB. Se lembrem, a relação de emprego não retira do advogado a independência profissional nem a isenção técnica. É a primeira questão. Segundo, o advogado não é obrigado a aceitar o patrocínio de causa alheia à relação de emprego, de interesse pessoal do seu empregador, como nesse caso. Ele pode até querer fazer a ação, cobrando por fora ou gratuitamente, mas não é objeto da relação de emprego. Vamos trabalhar com outros aspectos do advogado empregado. Jornada de trabalho. Lembre que a jornada é de 4 horas diárias e 20 semanais, salvo acordo ou convenção coletiva ou regime de dedicação exclusiva. Se a prova aqui disser que é de 4 horas e 20 semanais, está errado, porque tem um salvo. Salvo se houver acordo ou convenção coletiva ou se houver um regime de dedicação exclusiva. Quanto a acordo ou convenção coletiva, quem atua defendendo os advogados é o sindicato dos advogados, não é o OAB. Quem atua nas negociações coletivas é sindicato de advogado. E lembre que advogado não é obrigado a pagar contribuição sindical. Beleza. Regime de dedicação exclusiva.
tem que estar firmado no contrato individual de trabalho, e o que exceder a 8ª hora é hora extra. Se eu adotar um regime de dedicação exclusiva, o limite é de 8 horas por dia, que aí eu caio na jornada constitucional de qualquer empregado, 8 horas. Bacana? Bom, aquilo que exceder a jornada deve ser remunerado como hora extra. Qual é o adicional de hora extra? É nunca inferior a 100%, cuidado. Se a prova disser que o adicional de hora extra é de 100%, está errado. É nunca inferior a 100%, pode ser mais. E como é a jornada noturna do advogado empregado? É das 20 às 5, com um adicional de 25. A jornada noturna do advogado empregado é das 20 às 5, com um adicional de 25. Vamos ver a questão? Vamos lá? Letra A. A defesa dos interesses dos familiares dos dirigentes da empresa está íncita na atuação profissional do advogado empregado. Errado. Letra B. A atuação do advogado empregado, nesse caso, pode ocorrer voluntariamente sem relação com seu emprego. Marcado, pode marcar, esse acerte, a letra B de bola. Agora vamos ver o restante. A relação de emprego retira do advogado a sua independência profissional, por defender os interesses do patrão, é o que ele tem que fazer. Errado, falamos agora. E a letra D. Em caso de dedicação exclusiva, a jornada de trabalho máxima de advogado será de 4 horas diárias e 20 semanais. Mentira. Essa é a jornada normal. Havendo dedicação exclusiva, tem que estar firmada no contrato individual. Eu posso chegar a 8 horas por dia. Bacana? Próxima questão, vamos lá? Vamos para a próxima? Voltou um pouquinho. Terêncio. Após intensa atividade advocatícia, é acometido por um mal de origem psiquiátrica, mas diagnosticado como passível de cura após um tratamento prolongado. Não podendo exercer os atos da vida civil, ele apresenta um requerimento OAB. No concernente ao tema, à luz das normas aplicáveis, é correto afirmar que é caso de, gente, presta atenção, se ele não pode praticar os atos da vida civil, não pode advogar. Então tem que ficar fora da advocacia. Só que a questão deixou clara que ele padece de uma enfermidade curável. Se é curável, não tem sentido eu cancelar a inscrição dele. Eu vou apenas licenciar. Ele vai ter que fazer um licenciamento da advocacia. Vamos para a questão? Ó. Tranquilamente que a gente vai cravar a letra C de carro. É um caso de licença do exercício da atividade profissional. Bacana quanto a isso, ok? Próxima questão, questão 3, já mantém mesmo. Mévio, advogado, foi procurado por Eulâmpia, que realizou uma consulta sobre determinado tema. Alguns meses depois, o advogado recebeu uma intimação para prestar um depoimento como testemunha em um processo no qual Eulâmpia é ré, pelos fatos relatados por ela em uma consulta profissional. No concernente ao tema, à luz das normas estatutárias, é correto afirmar que, me traz aqui, gente, presta atenção, a questão aborda o direito que o advogado tem de que se recusar a depor como testemunha em processo que envolvam fatos que ele teve conhecimento pela atividade profissional. É um direito que está no artigo 7º. E isso se relaciona com o dever de sigilo que está no Código de Ética, nos artigos 25, 26 e 27. Preste atenção. Nesse caso, ele pode se recusar a depor, porque ele tem que manter o dever de sigilo. Lembre que o advogado deve manter o dever de sigilo, ainda que o cliente lhe autorize a falar. O dever de sigilo não pode ser quebrado porque o cliente autorizou. O dever de sigilo só pode ser quebrado, pelo que está no Código de Ética, no artigo 25, em legítima defesa, em defesa da vida ou da honra. Somente nesses casos o advogado pode quebrar o seu dever de sigilo. Tem um outro aspecto que envolve o sigilo, que é o artigo 27 do Código de Ética, que é o seguinte: as revelações que o cliente faz ao advogado, as confidências,
podem ser reveladas em juízo. O advogado pode colocar na petição aquilo que o cliente falou, tem que poder, porque se ele não puder falar o que o cliente lhe disse, como é que ele vai falar para o juiz? Só que o detalhe é que as confidências só podem ser reveladas se autorizadas pelo cliente. O advogado só pode relatar aquilo que o cliente lhe autorizar a falar. Bacana? E as comunicações feitas entre o cliente e o advogado, as comunicações epistolares, cartas, e-mails, eles são confidenciais, ok? Vamos pegar a questão para responder? Vamos lá? O advogado deve comparecer ao ato e prestar depoimento como testemunha. Errado. B. O advogado deve comparecer, é caso de recusa justificada ao depoimento, por ter tido o advogado ciência dos fatos em virtude do exercício da sua profissão. Pode cravar essa resposta, por favor? Essa é a resposta correta, B de bola. Agora vamos ver o restante. Letra C. A simples consulta jurídica não é privativa de advogado, sendo equiparada a um mero aconselhamento protocolar. Consultoria jurídica é privativa de advogado sim, viu gente? Pelo amor de Deus. E onde é que está o erro da letra D de dado? Vamos ver? O advogado pode prestar o depoimento, mesmo contra a sua vontade, desde que autorizado pelo cliente. A gente acabou de comentar que ainda que o cliente autorize, o advogado não deve quebrar o dever de sigilo. Bacaninha? Próxima questão, vamos nela? Vamos firme? Questão 4. Após ser recebida uma representação disciplinar sem fundamento, cabe ao relator designado pelo presidente do Conselho Seccional do OAB, à luz das normas aplicáveis, gente, vamos revisar como é que funciona o processo disciplinar. Vem comigo. Lembre de uma coisa. O processo disciplinar se instaura de ofício ou mediante representação de qualquer pessoa, desde que não seja uma representação anônima. A OAB pode, de ofício ou mediante a representação de qualquer pessoa, desde que não seja anônima, instaurar um processo administrativo disciplinar. O processo tramita em sigilo, somente tendo acesso a ele as partes, seus defensores e a autoridade judiciária. Bom, esse processo vai tramitar perante o Tribunal de Ética e Disciplina. De que conselho, federal ou seccional, a regra é que a competência para punir o advogado é do Conselho Seccional. Então, o processo disciplinar é no Conselho Seccional. Entretanto, quando a representação for contra presidente de Conselho Seccional ou contra conselheiro federal, aí a competência é do Conselho Federal. Se eu envolver conselheiro federal ou presidente de Conselho Seccional, aí é no Conselho Federal. E tem mais um caso que é no Conselho Federal. A infração ser praticada perante o Conselho Federal. Quando a infração é praticada perante o Conselho Federal, a competência também é do Conselho Federal. Mas a regra, Conselho Seccional, do local da infração ou do local em que o advogado está inscrito. Eu tenho a minha inscrição na OAB Bahia. Eu pratiquei uma infração disciplinar em Minas Gerais. Eu respondo na Bahia ou em Minas. A competência, o poder de punir, é do Conselho Seccional do local da infração. Infração. E se eu pratiquei infração em outro estado, eu vou responder lá. O conselho onde eu estou inscrito vai ser oficiado. E ele pode me suspender preventivamente. Bacana? Maravilha. Vejam só. Aberto o processo disciplinar no Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho Seccional do local da infração. O advogado vai ser notificado para apresentar a sua defesa preliminar. Vai ser designado um relator no TED. E vamos lá. Presta atenção. O processo tem uma amplíssima defesa. Defesa preliminar, vai ter a instrução, alegações finais, sustentação oral. Todos os prazos são de 15 dias. Todo e qualquer prazo processual no OAB, para qualquer processo, para quem quer que seja, advogado, estagiário, terceiro, 15 dias.
O advogado foi citado para apresentar defesa e não apresentou, ficou revel, ou não ficou encontrado. Presta atenção. Se o advogado não foi encontrado ou foi revel, o presidente da OAB designa um defensor dativo. Designou o defensor dativo, veio a defesa, segue. Se o relator entender que o caso é de indeferimento liminar, como a questão, o que é que ele faz? Ele propõe ao presidente o arquivamento. Quem pode determinar o arquivamento é o presidente da OAB. Se não for o caso de arquivar, vai instruir. Na instrução, eu posso ter até 5 testemunhas. É o Código de Ética no artigo 52. Até 5 testemunhas. Fiz a instrução, vão para a sessão de julgamento, sustentação oral julgou. Da decisão do Tribunal de Ética, cabe recurso para o Conselho Seccional, 15 dias. Da decisão do Conselho Seccional, cabe recurso para o Conselho Federal, em 15 dias. E lembre de uma coisa, o presidente da OAB tem legitimidade para recorrer de qualquer decisão do Conselho Seccional em qualquer matéria. Então, quem poderia recorrer no processo disciplinar? As partes e o presidente do Conselho Seccional. Cheguei no Conselho Federal e houve realmente a condenação ao advogado. Transitou em julgado. Transitou em julgado, meu amigo, esgotou, faz o quê? Aplica a punição. A punição é registrada nos assentamentos. Lembre, as punições são registradas. Apenas a censura, que se for convertida em advertência, é que você não vai ter registro. Bom, eu vou dar publicidade a essa punição, se for censura não. Suspensão ou exclusão, tem que dar publicidade. O advogado cumpriu a sua pena, 1 ano depois, ele pode promover a sua reabilitação, fazendo provas de seu bom comportamento. Se lembre de mais um aspecto, a pretensão punitiva da infração disciplinar, ela prescreve em 5 anos. O poder de punir disciplinarmente o advogado prescreve em 5 anos, é o 42 do Estatuto. Mas tem uma prescrição intercorrente, endoprocessual. Se o processo ficar parado por 3 anos, aplica-se a prescrição. Bacana? Vamos resolver a questão? Resolvendo. O que é que o relator vai fazer? B de bola, vai propor ao presidente o arquivamento do processo. Próxima questão. Caio, próspero comerciante, contrata para prestação dos seus serviços Mévio, que se apresenta como advogado. O cliente outorgou a procuração com poderes gerais para o foro. Usando o referido instrumento, ocorre a propositura da ação judicial em face de trácio. Na contestação, o advogado do réu alega um vício na representação, uma vez que Mévio não possui registro na OAB, consoante uma certidão que apresentou nos autos judiciais. Diante de tal circunstância, é correto afirmar que, gente, presta atenção. Lembre, Estatuto, artigo 4º. Ato privativo de advogado, praticado por quem não é advogado, por um advogado que está impedido ou que está suspenso, é ato nulo de pleno direito. Esse ato é nulo. Quero te lembrar uma outra coisa que a questão abordou. Falou de procuração com poderes para o foro em geral. Quero te lembrar que a procuração com poderes para o foro em geral habilita o advogado a praticar todos os atos em qualquer juízo ou instância, vírgula, salvo os atos que exigem poderes especiais. É o artigo 5º, parágrafo 2º do Estatuto. Se a prova disser que a procuração com poderes para o foro em geral habilita o advogado a praticar todos os atos, está errado. Porque tinha que ter, exceto os atos que demandam poderes especiais. Próxima questão, vamos ver? Aliás, vamos marcar a resposta, né? Vamos marcar a resposta. Os atos praticados pelo advogado errado, letra B descartada, letra C corretíssima. Os atos praticados por Mévio são nulos, pois foram praticados por uma pessoa não inscrita na OAB. Essa é a resposta, está corretíssima. Vamos seguir, pegar a próxima questão, por favor.
Questão 6. Raul, advogado, é acusado em um processo disciplinar de ter perdido prazos em diversos processos, ter atuado contra os interesses de seus clientes e ter um número exagerado de indeferimento de petições iniciais por ineptas, desconexas, com representações sucessivas à OAB. Em relação a tais circunstâncias, à luz das normas estatutárias, é correto afirmar que as condutas imputadas a Raul... Crava a letra D de dado, por favor. Gente do céu. Esse Raul é um inepto. Escancarada a hipótese de inépcia na atuação profissional. Me traz aqui. E vamos lembrar de uma coisa. Qual é a punição para inépcia? Inépcia, suspensão. E lembre de uma coisa. O advogado suspenso por inépcia está suspenso até fazer provas de qualificação, de habilitação. Bacana? Caminhando, próxima questão, vamos ver? Caio ajuiza uma ação em face da empresa Topeira e Lontra Sociedade Anônima, buscando a devolução de um numerário por ter recebido um produto com defeito oculto. O pedido é julgado improcedente por ausência de provas. Houve um recurso de apelação. No início do julgamento, o relator apresentou críticas à atuação do advogado do recorrente que não teria instruído o processo adequadamente. Presente no julgamento, o advogado pediu a palavra que lhe foi negada por já ter apresentado a sua sustentação oral. Com base no relato, de acordo com as normas, é correto afirmar que, letra A sustentação oral esgota a atividade do advogado. Letra B, só esclarecimentos de situação de fato são admitidas. Letra C, somente em momento posterior poderá o advogado tomar providências. E letra D, é assegurado ao advogado o direito de usar a palavra para replicar a acusação feita contra ele, ainda que já proferida a sustentação oral. Pode colorir a letra D, por favor. É o artigo 7º do Estatuto, inciso 10, é mais um direito dos advogados, se lembre. O advogado ele tem direito de promover sustentação oral, mas esse direito não está previsto para todos os casos. Existem recursos que não contemplam a sustentação oral. É o caso de agravo regimental nos tribunais. Além da sustentação oral, ele tem direito, está no artigo 7º, inciso 10, de suscitar uma questão de ordem, para esclarecer uma questão de fato ou para replicar uma acusação, uma ofensa que lhe seja promovida na sessão de julgamento. E foi o que aconteceu no caso. O advogado foi ofendido pelo relator, então ele podia pedir questão de ordem para replicar aquela ofensa. Tranquilo? Vamos caminhar? Vamos para a próxima? Próxima questão. Mévio, advogado recém-formado, com dificuldade de iniciar a sua atividade profissional, propõe a colegas de bairro e de escola a participação percentual nos honorários dos clientes que receber para consulta ou que pretendam ajuizar ações judiciais. Consoante as normas aplicáveis, assinale a alternativa correta em relação à conduta de gente. Isso não pode ser feito. Isso é o quê? Captação de clientela, agenciamento de causa. Isso é infração disciplinar. Punível com quê? Censura. A conduta dele configura infração disciplinar punível com censura. Vamos na tela para cravar, por favor? Vamos ver? Letra A está corretíssima. Caracteriza um agenciamento de causa com participação nos honorários. Perfeito, essa é a resposta. Maravilha. Vamos pegar a próxima questão agora. Vamos ver o que é que Daniel andou fazendo. Daniel, advogado, resolve divulgar os seus trabalhos contratando uma empresa de propaganda e marketing. Essa empresa apresentou um plano de ação que inclui a contratação de jovens, homens e mulheres, para a distribuição de prospectos de propaganda do escritório.
sendo que esses prospectos são coloridos, indicando a especialidade de atuação e apresentando determinados temas que seriam considerados acessíveis à multidão de interessados. O projeto é realizado e, em relação a tal projeto, consoante as normas aplicáveis aos advogados, é correto afirmar que, gente, presta atenção, não pode ser admitido. Publicidade pode ser feita, artigos 28 e seguintes do Código de Ética, mas não pode haver essa divulgação pelas ruas, como a gente até já comentou, a entrega de material do escritório somente para clientes do escritório ou para pessoas que solicitem esse material. Eu não posso fazer uma campanha publicitária, botar gente na rua distribuindo folheto do meu escritório. Isso não pode ser feito. Isso é violar as regras de publicidade, é infração disciplinar, punível com censura. Vamos pegar a questão para ver qual seria a resposta? Letra A. A moderna advocacia assume características empresariais e permite publicidade como a apresentada. Claro que não. Letra B. Atividades moderadas. Que moderação, hein? O cara botou uma equipe na rua, pelo amor de Deus. Isso aí não pode. Letra C. Desde que autorizada pela OAB, a propaganda pode ser realizada. Claro que não. E a letra D. Existem restrições éticas à propaganda da advocacia, entre as quais as referidas no texto. Gente, perfeito. Essa é a alternativa. Meus amigos, minhas amigas, nós vamos concluir esse bloco e teremos ainda mais um bloco para realizar as outras questões dessa prova de 2011.3. Segura aí que eu já estou voltando. Ok, gente, estamos de volta e vamos aí analisar as últimas questões da prova de 2011.3. Coloque elas na tela para a gente, por favor, vamos lá. Semprônia, o que é que você andou aprontando, Semprônia? Vamos ver. Semprônia, advogada há longos anos, é contratada para representar os interesses de Esculápio, que está preso à disposição da Justiça Criminal. Ao procurar contatar o seu cliente, ela verifica que ele está em uma penitenciária considerada incomunicável, por determinação de normas regulamentares do sistema. Apesar disso, requer o acesso ao cliente que foi indeferido. Consoante as normas legais e estatutárias, é correto afirmar que, me coloca com eles aqui, gente, lembra, artigo 7º do Estatuto, inciso 3, é direito do advogado, mesmo sem procuração, estar pessoal e reservadamente com o seu constituinte, ainda que ele seja considerado incomunicável. Não existe incomunicabilidade entre a pessoa presa e o advogado. A pessoa que está presa, detida, tem direito de estar pessoal e reservadamente com o advogado, mesmo sem a procuração. Nesse caso da questão, não poderiam vedar o acesso da Semprônia ao cliente dela. Bacana? Vamos para a tela, vamos cravar a resposta certa? Letra A. A atuação do advogado tem que estar submetida aos regulamentos penitenciários para sua própria segurança. Descarte isso. Letra B. Os estabelecimentos penitenciários civis devem organizar as visitas do advogado por ordem de chegada. Também está fora. Letra C. O advogado, quando for contactar o seu cliente em prisão, tem que estar acompanhado de representante do OAB. Também está fora. E a letra D, vamos ver? É ilegal vedar a presença do advogado no contato com o seu cliente, ainda que o cliente seja considerado incomunicável. Perfeito. Essa é a resposta correta. Bacana? Vamos pegar mais uma? Próxima questão, vamos ver? No caso de arbitramento judicial de honorários, pela ausência de estipulação ou acordo em relação a eles, é correto afirmar, à luz das regras estatutárias, que, me traz aqui, gente, lembre de uma coisa. Primeiro, que os honorários arbitrados judicialmente, fixados por arbitramento judicial, eles só vão existir se não houver acordo de honorários expresso entre o advogado e o cliente, ou havendo um contrato expresso
houver uma necessidade de reajustar, eles não se entenderem. Se tiverem honorários convencionados, ou se eu tiver promovido um acordo para redução, porque o advogado renunciou ao mandato, não tem por que o juiz arbitrar. O juiz só arbitra quando não tem a fixação já entre as partes. E quando o juiz arbitra, ele não arbitra livremente. Da cabeça dele não tem parâmetros. Ele vai levar em consideração a tabela de honorários da OAB, vai levar em consideração a complexidade da causa, o valor da causa, a dedicação do profissional, o renome do profissional, tudo isso é levado em consideração. Vamos pegar a questão da tela para a gente responder, vamos lá? Cadê? Vamos pegar aí as alternativas, olha o que elas nos diz. Letra A vai dizer o seguinte: bom, os valores serão livremente arbitrados pelo juiz, sem parâmetros, devendo o advogado percebê-los. Claro que não. Letra B, o que é que vai nos dizer a letra B? A fixação dos honorários levará em conta o valor econômico da questão. Perfeito. Isso aí está corretíssimo. Letra C. A tabela de honorários da OAB não é relevante para essa forma de fixação. Claro que é. E letra D. Havendo acordo escrito, poderá ocorrer o arbitramento judicial. Claro que não, também falamos disso. Se já tem um acordo escrito, não tem sentido arbitramento judicial. Tranquilo quanto a isso? Bacana. Vamos avançar, pegar a próxima questão, vamos ver o que ela nos indica. Questão 12. Mévio, advogado de longa data, pretendendo despachar uma petição em processo judicial em curso perante a comarca Y, é surpreendido com um aviso afixado na porta do cartório de que o magistrado somente receberia para despacho petições que reputasse urgentes, devendo o advogado dirigir-se ao assessor principal do juiz para uma prévia triagem quanto ao assunto em debate. À luz das normas estatutárias, é correto afirmar que, gente, é mais uma questão que envolve o artigo 7º, que são os direitos do advogado. E pelo que está no artigo 7º, o advogado tem o direito de se dirigir diretamente ao juiz, independente de hora marcada, respeitando tão somente a ordem de chegada. Então, é direito do advogado estar diretamente com o juiz, sem hora marcada, respeitando tão somente o horário de chegada. Vamos para as alternativas? Letra A. A organização do serviço cartorário é da competência do juiz, que pode estabelecer padrão de atendimento aos advogados. Errado. Letra B. A triagem realizada pelo assessor do juiz permite uma melhor eficiência no desempenho da atividade judicial e não colide com as normas estatutárias. Descartado. Letra C. O advogado tem direito de dirigir-se diretamente ao magistrado no seu gabinete para despachar petições sem prévio agendamento. Crava essa aí. Perfeito. Para ficar 100% perfeito, só faltou ter assim, vírgula, respeitando a ordem de chegada. Mas está correto. Vamos ver a D, o que é que tinha na letra D? A duração razoável do processo é um princípio que permite a triagem dos atos do advogado e o exercício dos seus direitos estatutários. Claro que não, está descartado. Meus amigos, minhas amigas, preste atenção que está chegando o momento de concluirmos esse nosso encontro. Nós resolvemos as 3 últimas provas da OAB de estatuto da advocacia. E eu acho que ela nos permite identificar bem como é o perfil da banca e quais os temas que têm uma preferência maior, né, da organização. A gente viu muita coisa aqui de direitos do advogado, prerrogativas do advogado. O artigo 7º é muito importante, muito importante. Algumas questões se repetiram em cima do código de ética, a questão lá do sigilo, da publicidade também apareceram. Trabalhamos com sociedade de advogado, advogado empregado,
enfim, temas que costumam aparecer com frequência, como também a infração disciplinar. Estamos aí a poucos dias da prova. Eu desejo que você, nessa reta final, aumente o seu ritmo de estudo, priorize essa disciplina, porque essa é a disciplina mais importante para que você obtenha a aprovação. E vindo você a ser aprovado na primeira fase, e eu faço votos de que isso aconteça, eu quero que você saiba que eu acredito muito em você, eu creio que você tem totais condições de obter a aprovação na primeira fase, e você vindo a obter essa aprovação, eu quero lhe comunicar que, se for do seu interesse fazer a segunda fase em Direito Constitucional, você tem essa possibilidade de fazer o curso comigo. Eu vou estar disponibilizando aqui na internet um curso de segunda fase de Direito Constitucional. Vou estar com esse projeto muito bacana aqui, um curso muito completo que vai estar à sua disposição. Se você for fazer Direito Constitucional, saiba que você também pode contar comigo. Eu vou estar aqui ao seu lado na internet com esse curso de Direito Constitucional para lhe auxiliar, ok? E além desse meu curso de Direito Constitucional, você tem a opção de fazer o curso aí de uma outra disciplina com diversos colegas gabaritados no Brasil inteiro e também com os nossos colegas aqui do curso online, aqui do curso Sejus. Vocês têm, por exemplo, o imperdível curso de Direito Administrativo do professor José Aras, né, que dispensa qualquer tipo de apresentação, o curso de Direito Tributário do professor Pedro Barreto, que também dispensa qualquer tipo de apresentação, e outros tantos cursos que serão oferecidos. Então eu quero que você saiba que nós estaremos aqui à sua disposição para o que você precisar para lhe ajudar. Meus amigos, minhas amigas, qualquer coisa que precisarem na preparação, podem me chamar lá no meu e-mail, rafaelconstitucional@terra.com.br. Sigam firme estudando, tenham uma ótima prova, sejam aprovados e fiquem com Deus.